Boa noite, queridos amigos, queridos irmãos de caminhada. Sejam bem-vindos a mais uma palestra da Seara de Jesus, em Budas Artes, para mais uma semana, mais uma palestra, mais um reencontro, mais uma oportunidade de aprendermos um pouco mais e de resgatarmos alguns pontos aí da nossa caminhada, da nossa jornada. E bastante pertinente a nossa palestra, a nossa conversa aqui entre amigos acontecer numa segunda-feira, bem no começo da semana, para já iniciarmos aí com o pé direito. Às vezes nós falamos, poxa, mais uma segunda-feira. Pois é, irmãos, mais uma segunda-feira para seguirmos em frente, junto aí aos ensinamentos de Jesus, junto aí ao que Deus espera de cada um de nós. Então, antes de iniciar essa nossa palestra, esse nosso singelo bate-papo, vamos agradecer a Deus e vamos agradecer ao Mestre Jesus por termos estas oportunidades de juntos podermos discutir um pouco mais dos ensinamentos e colocá-los em prática. Que assim seja, então, graças a Deus. Bom, nós estamos utilizando aí para o nosso estudo o livro Caminho Espírita, psicografado por Chico Xavier, com algumas lições de Emmanuel. Hoje a lição não é de Emmanuel, é de Albino Teixeira. Aí, né? Então o livro traz algumas psicografias. E o item de estudo hoje é o 79, Programa Espírita, tá? E é um texto bastante simples, mas com bastante resgate aos ensinamentos, principalmente alguns conceitos, termos do Espiritismo, mas é simples porque ele traz um conceito de que a nossa vida é um livro, é um caderno, é um livro, um caderno em branco, com várias páginas em branco, e vai discorrer ali sobre como nós podemos aproveitar deste livro, o que nós vamos escrever, desenhar, produzir nestas páginas em branco. E aqui já vem o primeiro conceito do Espiritismo que vale nós relembrarmos, que é o conceito do livre-arbítrio. Então, é o conceito de que Deus nos coloca como co-criadores, como participantes, como sócios mesmos de Deus em toda essa criação. Então, nós temos um papel bastante importante, bastante relevante. Deus, sim, inteligência suprema, criador de tudo, mas nós, dentro das nossas possibilidades, podemos aí co-criar, podemos ser responsáveis pelo nosso planeta, pela nossa sociedade, pela nossa comunidade. E através das nossas decisões, das nossas atitudes, dos nossos direcionamentos, do nosso livre-arbítrio, nós vamos escrevendo a nossa história. E não só escrevendo a nossa história, porque nós, espíritos imperfeitos, muito mais precisamos reescrever algumas linhas desse livro, como se fosse um livro com uma edição nova. Sabe quando nós compramos um livro e vem ali terceira edição, quarta edição? É porque o livro já foi vendido e precisou ser impresso novamente, várias unidades, por isso tem a nova edição. Mas muitas vezes, de uma edição para outra, pequenos ajustes são feitos, revisões, e a nossa vida acaba sendo isso, uma série de revisões e reescritas desse livro. Mas sempre temos páginas aí em branco para colocar a nossa história. Então, o capítulo aí o item 79, esse capítulo, ele começa falando assim, eu vou ler aqui e nós vamos comentando juntos aí cada reflexão, cada frase do capítulo. Então, a primeira linha nos convida a meditar sobre reconhecer no berço um livro que se abriu para uma conta nova. Então, como comentei,
É uma frase, essa primeira frase fala do livre-arbítrio, mas fala também de outro conceito, que é a reencarnação, que é um dos pilares da doutrina espírita. Então, cada nova reencarnação é um novo recomeço, é essa nova página em branco que se inicia e nós podemos colocar ali a nossa história. Claro que nós vamos trazer conosco já as nossas experiências, os nossos aprendizados de vidas passadas, e justamente é esperado que o que a gente vivenciou, o que a gente aprendeu e o que a gente fez de anotação para revisar nesse nosso novo livro, que a gente de fato revise, que a gente de fato escreva linhas novas, que a gente mantenha toda aquela evolução, todo aquele aprendizado, tudo aquilo que já conquistamos, mas que a gente também tenha a possibilidade de reescrever algumas linhas. Então, a reencarnação, nada se perde, as coisas se transformam. O que nós aprendemos, seja emocionalmente, então, se nos tornamos em experiências passadas pessoas mais tolerantes, pessoas mais compreensivas, se tivemos maior maturidade emocional, tudo isso nós vamos trazendo. Se nós aprendemos música, se nós aprendemos matemática, se nós aprendemos aí culinária, por exemplo, que também são aprendizados materiais, mas que fazem parte da nossa vida, fazem parte do nosso convívio em sociedade, tudo isso nós vamos trazer. Nós vamos trazer as lembranças de dias felizes. Podemos não lembrar claramente das vidas passadas, mas nós trazemos os bons sentimentos, os bons relacionamentos, aquele contato com pessoas ali que já temos ali a sensação de conhecer há muito tempo, porque de fato conhecemos há muito tempo. Então, nós trazemos todos esses aprendizados e memórias felizes que não se perdem, mas as memórias tristes, as revoltas, alguns traumas, as culpas, nós também, de certa forma, trazemos. E no nosso planejamento reencarnatório, nós já fizemos ali algumas observações de coisas que seria interessante mudar, que seria interessante reescrever, e estamos aqui tentando, através aí do nosso dia a dia, fazer tudo isso, colocar tudo isso em prática. E em seguida, o texto continua na orientação e fala assim: aceitar cada dia por página ante o céu que nos grave melhor. Então, aqui é um convite para que a gente viva de fato página a página da nossa vida, como se cada página fosse um dia. Vamos colocar uma referência mais ou menos assim. Então, se eu estou lendo um livro e eu leio uma página e não entendo muito bem, eu posso até retornar algumas páginas e ali tentar compreender novamente aquela história, aquele contexto que está sendo colocado naquele livro. Mas se eu fico só relendo as páginas anteriores e não foco ali naquela página presente, eu também não consigo compreender aquilo e acabo tendo um entrave, não consigo continuar a leitura do livro. E se eu sou ansioso e começo a querer ler já o final do livro ou capítulos para frente, eu também acabo não aproveitando. Eu acabo recebendo o que popularmente é chamado de spoiler. Eu descubro já o que vai acontecer e perde ali todo o drama, todo o clima, todo realmente ali toda a magia daquela história. Então nós devemos trazer isso para a nossa vida, de viver o presente, de focar no presente, porque o presente bem vivido vai trazer um futuro melhor, e porque o apego ao passado não nos traz tantas coisas boas assim. Talvez traga uma ou outra reflexão, talvez traga sim aprendizados e formas de ver aí para mudar o presente, mas o apego ao passado muitas vezes vai nos trazer culpa, vai nos trazer mágoa, vai trazer bastante estagnação, ou seja, vamos ficar parados no tempo, e não é muito esse o propósito da vida, tá? Então, aqui é uma reflexão para nos concentrarmos em fazer o melhor possível no agora.
E tem até um exemplo, imagine um estudante que, em vez de se preocupar com a prova final, decide dedicar-se plenamente a cada aula, a cada exercício. Então, ao invés de ele ficar ansioso, preocupado só com o final, e tentar ali um dia antes da prova dar um jeitinho ou tentar corrigir tudo, aprender tudo, se esse estudante dia a dia, aula a aula, exercício a exercício, lição de casa a lição de casa, se dedica, o aprendizado ele vai ser naturalmente consolidado e ao final ali do ano, do semestre, a prova final ela vai vir de forma mais natural, mais consolidada aí para esse estudante. A terceira orientação desse capítulo fala sobre escriturar valor, benevolência, fé, bondade e compreensão sobre as linhas das horas. Então, essa frase ela faz duas comparações. Então, as linhas, que são as linhas do livro, ele fala de linhas das horas. Então, se uma página do livro seria um dia da nossa existência, da nossa vida, as linhas elas são as horas. E traz uma referência também a livros de contabilidade. Então, antigamente, os contadores ali faziam os fluxos de caixas, entradas e saídas ali das empresas, né, toda aquela relação de realmente de dinheiro através das escritas em livros de contabilidade. E aqui é um livro já um pouco antigo, então traz essa comparação. Então fala quais vão ser no seu livro, nas suas horas, que são essas linhas nas suas páginas. Quais vão ser os seus lucros? Quais vão ser as suas dívidas? Né? Quais vão ser os investimentos que você vai fazer? Então, no final da nossa reencarnação, qual que é o balanço? Então, tudo aquilo que eu fiz de bom, tudo aquilo que eu conquistei, tudo aquilo que eu evoluí, isso vai trazer um saldo positivo. E tudo aquilo que não foi tão bom assim vai trazer um saldo negativo. Né? E aí fala bastante sobre esses saldos. Então, gente, no nosso balanço da nossa vida, nós temos que lembrar da benevolência, que é o querer bem a todos, a fé, que é a confiança em Deus, nos seus propósitos, lembrando que Deus é bondoso, é pura bondade, nas nossas ações gentis, nas nossas ações de compreensão, em como nós olhamos o próximo com empatia, e muitas vezes esse balanço vai ser em ações simples, então um sorriso sincero, uma palavra de incentivo a alguém que esteja desanimado, a paciência com um familiar que muitas vezes ali vai nos testar também, a disposição para ouvir alguém, simplesmente ouvir a história, ouvir o desabafo, sem julgar, sem pressupor nada. Então, cada um desses atos de bondade, de caridade, de empatia, é uma, entre aspas, escrituração, que é o termo aí da contabilidade, é uma linha positiva na nossa conta espiritual, tá? Então, aqui um conceito mesmo de balanço. E aí o capítulo continua: observar que a dor é o remédio da vida para retificar, ou seja, para corrigir os nossos próprios erros. Esse é um conceito bastante profundo do espiritismo e bastante transformador quando nós internalizamos, quando nós compreendemos que é através da dor, muitas vezes, vem a nossa transformação espiritual. Então, a dor, e aí pode ser uma dor física, pode ser uma dor emocional, uma dor moral, muitas vezes, não é um castigo, é um mecanismo de reajuste divino. Assim como um
um remédio amargo precisa curar uma doença, a dor também funciona assim para todos nós. E um exemplo muito simples, se uma vez, se nós, por exemplo, perdermos um objeto que é bastante valioso, que é bastante valioso ou no sentido de dinheiro mesmo, ou até mesmo um valioso no sentido emocional, algum objeto que nos traz uma lembrança muito, muito especial. Se nós perdemos esse objeto, isso vai causar um sofrimento, uma dor, mas vai causar também em nós uma reação de prestar mais atenção, de sermos mais organizados. Então, acaba trazendo um aprendizado. E muitas vezes a dor também são freios para nós. Então, quando estamos aí desviando do caminho reto, quando estamos nos perdendo em vícios, quando estamos nos afastando dos nossos familiares através da dor, da vergonha, que muitas vezes é a dor moral, ou a perda de um ente querido, o afastamento de um ente querido, tudo isso acaba muitas vezes trazendo a nós aí um alerta, uma reflexão, e aí sim nós vamos buscar através da dor o nosso refazimento espiritual, vamos buscar aí trabalhar nos nossos vícios, mudar a nossa rotina, enfim. E a dor também, muitas vezes é resgate do passado. Como comentei, não somos espíritos perfeitos, então muitas vezes vamos precisar de fato sofrer na pele coisas que talvez outras pessoas sofreram por nossa culpa, pelos nossos atos, pelas nossas atitudes, pelos nossos pensamentos. E sim, nós vamos precisar passar por esses sofrimentos, por essas provas com bastante resignação para colher aí esses resgates, esses aprendizados e sermos aí pessoas, humanos mais fortalecidos mesmo. Esse programa espírita continua e fala que viver e trabalhar pelo câmbio do amor. E câmbio aqui também tem aquela conotação ali do balança, o câmbio no sentido de troca. Então, muitas vezes, os comerciantes, ali pensando nesse livro de contabilidade, nesse nosso livro aí da nossa vida, muitas vezes os comerciantes acabavam trocando mercadorias ali para conseguir outras coisas, né? Então, troca determinada plantação por uma outra plantação, um couro ali por algum outro tipo de material, uma madeira. Então, a nossa vida também, para que a gente conquiste mais de uma coisa, também e também existe essa questão da troca. E a troca, né, no caso aqui, a moeda que nós queremos ter em abundância, que é a moeda mais valiosa do universo, é de fato a moeda do amor, né? E como que a gente consegue, o que que a gente consegue dar em troca para receber amor? Então, é um pouco disso que fala aqui. E aí é de fato, para a gente conquistar o amor, através do trabalho, seja no lar, seja na nossa comunidade, seja em qualquer situação, é a proposta aí de trabalhar em bem do próximo. E de fato trazer esse amor aí, esse trabalho, né, buscando o amor em todas as atividades da nossa vida. Então, pode ser no supermercado, pode ser no trânsito, pode ser para um filho, pode ser para um parente um pouco mais distante, pode ser para alguém que talvez a gente nem conheça tão bem. Mas nós vamos receber o amor quando a gente conseguir transportar para as outras pessoas, primeiro o nosso respeito, depois a nossa dedicação, depois um pouco mais ali de afeto, né? A gente começa respeitando as pessoas, então respeitando as suas opiniões, respeitando as suas histórias, respeitando os seus momentos. Depois a gente traz essas pessoas para mais próximo de nós e depois a gente
ali ativamente dentro do possível, trabalha de fato em prol dessas pessoas, agrega essas pessoas à nossa família, ao nosso círculo mais próximo. E nessa troca de trabalho, de dever, de respeito, aí sim nós vamos receber esse câmbio do amor que o livro aqui traz para nós. E aí, continuando, né, falando um pouco desse câmbio do amor, para nós dar tudo o que há de bom por tudo o que há de mal, que aí é relacionado ao ensinamento de Jesus, o nosso ensinamento aqui de responder ao mal com o bem. Até que Jesus fala, né, dá a outra face para bater, não é exatamente assim, né, não é literalmente assim, mas é quando alguém nos ofende, quando alguém nos causa algum mal, que a gente não tenha a tendência natural de revidar, de criticar, de ter um ressentimento, de muitas vezes também ter um pensamento de vingança, mas que a gente consiga defender os nossos pontos de vista com serenidade, que a gente consiga racionalmente explicar também as nossas opiniões, né. É bastante complicado, é bastante difícil, muitas vezes o primeiro impulso que nos vem é de bastante raiva, de bastante tristeza, e nem sempre as pessoas vão compreender o nosso ponto de vista. Às vezes as pessoas nos magoam, mas a pessoa ela não acha que ela magoou, ela não tem a intenção de magoar. E às vezes nós vamos querer uma explicação e a pessoa ela não vai achar que deve uma explicação, às vezes vai ficar numa defensiva, às vezes fez algo pensando em fazer o melhor e acabou, de certa forma nos ferindo. Então tudo isso acontece e por isso nós precisamos trabalhar um pouco da compreensão. Acho que é bastante válido a comunicação clara, o diálogo, principalmente quando são pessoas muito próximas da nossa família, pessoas que nós realmente temos bastante afeto, que nós queremos manter uma convivência bastante harmoniosa. Então, sempre vale a pena expor como nós nos sentimos, expor as nossas opiniões, mas tendo em mente que o outro também tem direito a ter as opiniões do outro e aceitar com serenidade, perdoar, não revidar e, de fato, buscar aí essa convivência harmoniosa, né. Nunca pressupor também que a pessoa fez algo de propósito para nos ferir, às vezes é apenas um mal-entendido, às vezes é apenas um equívoco. É um grande desafio tudo isso, às vezes o nosso impulso é muito mais rápido do que o nosso pensamento racional, mas se a gente trabalhar nisso dia após dia, nós vamos melhorando aí e melhorando os nossos relacionamentos. Continua o livro falando sobre usar a caridade a começar de casa, então está muito relacionado aí ao amor, à compreensão. Aqui fala a começar de casa, porque sim, as pessoas que moram debaixo do mesmo teto que nós são as pessoas mais próximas, elas não estão ali por acaso, então a gente não pode ser apenas bom ou ter apenas uma aparência boa para pessoas que estão fora do nosso lar. Nós precisamos começar dentro de casa. Nós não podemos ter vergonha de ser lá fora o que somos dentro de casa, né. Então, quantas vezes somos mais gentis com estranhos do que com aqueles que amamos e convivem conosco? Fica aí uma reflexão para todos nós, né. E a caridade em casa se traduz em ouvir com atenção, auxiliar nas tarefas domésticas sem esperar reconhecimento, perdoar pequenas falhas, oferecer um ombro amigo quando a pessoa chega ao final do dia e não teve um dia tão bom, e assim por diante. Ser socorro tranquilo
onde lavrem paixões. Então, em situações, de conflito, de desentendimento, situações de raiva, situações de ciúmes, situações de orgulho. Então todas aquelas situações onde as emoções estejam bastante descontroladas, que, tem uma situação de bastante discórdia, de bastante, sofrimento, o cristão, o espírita e claro, o cristão, nós somos chamados a ser um ponto de luz, um ponto de equilíbrio, esse socorro tranquilo aí que o Albino Teixeira traz no livro, tá? Então é uma postura de tentar apaziguar as situações, de tentar não julgar, de tentar não tomar partido, mas de fato de tentar ali ser uma presença pacificadora, uma presença de harmonia. Então isso é muito comum em famílias que às vezes, vamos dar um exemplo aqui, 3 irmãos e 2 irmãos estão ali se desentendendo e tem um terceiro irmão que consegue ser essa ponte de união, de trazer ali um equilíbrio, uma paz, uma tentativa de conversa mesmo, e que não julgue nenhum dos lados, que não tome partido, mas que traga um ambiente ali de paz. Nem sempre a gente vai conseguir através das nossas atitudes e das nossas palavras, às vezes os ânimos estão de fato muito alterados, mas nós podemos também trabalhar nisso através das orações, através de boas energias, através dos nossos pensamentos. Então são coisas aí que o bom espírita e o bom cristão devem sempre estar atentos aí ao longo da vida. O livro continua falando sobre enfeitar cada espinho em rosas de esperança. Então, os espinhos são todas as dificuldades, as dores, as provações, as decepções que nós vamos passar ao longo da vida, mas que a gente possa tentar transformar todos esses espinhos, todas essas adversidades em rosas. Então, apesar de tudo, tentar manter a fé, tentar manter o otimismo, tentar buscar soluções diferentes para os nossos problemas. Nós buscamos soluções diferentes quando nós fazemos uma oração, quando nós conversamos com outras pessoas, quando nós tentamos ali nos reequilibrar, porque o desespero muitas vezes faz com que a gente não consiga pensar racionalmente naquilo. Então, a gente fica desesperado, isso traz uma cegueira para nós e aí nós não saímos do lugar. Então, que a gente consiga cultivar essa fé, essa confiança em Deus, na providência divina, de que a ajuda, de que uma possível solução ela vai nos encontrar, né? Muitas vezes são dificuldades bastante pesadas, as coisas não vão acontecer da forma como nós gostaríamos, mas que a gente saia fortalecido das situações e não destruído das situações. Ajudar sem pedir compreensão nenhuma, então nós temos que fazer o bem pelo bem. Quando nós fazemos o bem esperando um reconhecimento, esperando algo em troca, temos que tomar cuidado, porque pode ser muito mais uma atitude egoísta do que de fato uma ajuda desinteressada. E como Jesus que veio, nos ajudou, nos orientou, nos ensinou e não teve nada em troca, muito pelo contrário, e mesmo assim pediu para o Pai perdoar, porque não sabíamos o que estávamos fazendo, e assim também temos que praticar no nosso dia a dia. Jamais perder na estrada a visão do otimismo. Então, como aí já comentamos das dificuldades, a escrita desse nosso livro, a nossa caminhada muitas vezes vai ser uma caminhada árdua, mas quando nós mantemos essa visão positiva, nós temos mais ânimo para perseverar, para superar os obstáculos.
Eh, e quando nós resgatamos aí o conceito espírita por trás disso, ser otimista nas situações não é ser ingênuo, mas é lembrar que Deus é justo e bom, e que mesmo diante aí das nossas decepções, tudo está conspirando para o nosso progresso aí, para que sejamos homens e mulheres de bem. E agora um dos maiores desafios morais que fala assim no livro: esquecer toda ofensa e envolver o ofensor nas vibrações da paz que a oração entretece. Então é o famoso perdoar, esquecer a ofensa, perdoar e ali colocar o ofensor nas nossas orações, nos nossos bons pensamentos. Então, lembrar que esse ofensor tem o tempo dele, tem o momento dele. Às vezes não compreendeu as mesmas coisas que nós já compreendemos. E perdoar, tentar entender tudo isso, manter a paz, manter uma harmonia. E realmente é um grande desafio moral. Valer-se do presente e elevar o porvir, então a gente falou isso um pouco já, que é a questão de focar no presente, de viver o momento de agora com sabedoria, com responsabilidade também, com um olhar voltado para o futuro, mas não se prendendo ao futuro ou se preocupando muito com o que está por vir, porque o que está por vir, se nós fizermos um bom presente, teremos aí um bom futuro. E assim, para concluir o ensinamento aí do capítulo 79, termina assim: eis o programa do espírita que tem na forja do trabalho, ou seja, trabalhando a divisa do bem. E aí 4 verbos: estudar, renovar-se, aprender e servir. E aí, para comentar rapidamente cada um desses 4 verbos, então, estudar, lembrando que a doutrina espírita é uma ciência, uma filosofia, uma moral, que nós temos aí uma série de conceitos para nos aprofundarmos, livros, vídeos para, na teoria, aprender muitas coisas. Depois que nós estudamos, que nós conhecemos, precisamos nos renovar, que é a nossa transformação, e que é uma transformação contínua, então, continuamente uma autoanálise, uma superação dos nossos vícios, uma lapidação das imperfeições, desenvolvimento das nossas virtudes, esse despir do homem, da mulher velha, para vestir uma roupagem nova dia após dia. Depois a questão de aprender, então aprender a estar aberto às experiências, estar aberto aos desafios, buscar novas soluções, sempre buscar essa evolução. É a humildade de compreender que já aprendemos muito, mas ainda temos muito a aprender e muito a contribuir também nesse grande universo de Deus. E por fim, servir, que é a caridade, é esse câmbio do amor que ele vai se manifestar através da nossa mão estendida, do auxílio, do consolo, do amparo e essa alegria aí diária por podermos ser úteis e podermos aí ser co-criadores dessa grande e bela criação aí de Deus. Bom, queridos amigos, então assim nós finalizamos aí um pouco dessa reflexão juntos desse capítulo aí 79 do Programa Espírita, que a gente possa escrever e reescrever belas linhas, sábias linhas no nosso livro, que a gente possa aproveitar bastante a nossa reencarnação. E assim eu peço então licença para encerrar os trabalhos da noite de hoje, agradecendo a Deus, ao Mestre Jesus, agradecendo a todos pela companhia e desejando uma excelente semana para todos nós. Que assim seja, graças a Deus.